Então não deixe que nada roube a presença do Senhor, que nada roube a atenção do Senhor, que nada te tire da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40, a Bíblia vai narrar um certo homem, chefe da sinagoga, chega até Jesus. Naquele momento ele chega até Jesus porque ele estava com um problema na sua casa. A sua filha, no livro de Lucas, vai narrar que ela estava enferma, enfermidade de morte. Livro de Mateus vai dizer que a menina já estava morta. Mas Lucas vai narrar que a menina estava enferma, enfermidade de morte. Naquele momento, Jairo chega na presença do Senhor, se prostra diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava ainda falando. Quando Jesus estava falando, Jairo chega até Jesus e se prostra diante de Jesus. Eu fico meditando nesse momento. Um culto como esse, Jesus estava na casa. Quantos creem que Jesus está na casa? Glória a Deus. Jesus estava na casa, Jesus estava ainda a falar. E Jairo chega na presença do Senhor. Eu fico meditando porque às vezes nós estamos com problemas, sabemos que a solução é Jesus. A única solução dos nossos problemas é Jesus. Mas se chegamos num lugar como esse, nós continuamos calados, sem buscar a presença de Jesus. Porque Jairo naquele momento, penso eu, ele chegando na presença de Deus. Muitas vezes você já tem falado, eu já entreguei a minha causa, está entregue na mão de Jesus. Mas como foi entregue para Jesus? Porque imagino eu, Jairo chegando naquele momento, desesperado na presença de Deus, se prostrando diante de Deus e dizendo: Senhor, tu és o meu socorro, Jesus. Jesus, vamos até a minha casa porque a minha filha está enferma e enfermidade de morte. E às vezes nós estamos num lugar como esse, dando tudo dando errado, e só abrimos a nossa boca e diz: Jesus está nas tuas mãos. Mas já naquele momento ele não chega como nós chegamos. E já se rasga na presença de Deus. Já sabia que a única esperança era Deus para poder trazer a vida para a sua filha. Ei, você sabe que a vida está na mão dele. Sabe, hoje eu meditava, porque ontem foi o mundo comemorou a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Todo mundo comemorou a ressurreição de Cristo. E foi falado muito bem claro hoje que o inimigo está tentando roubar. Sabe a essência de Deus dentro da casa de Deus? Está tentando buscar a presença de Deus, mesmo dentro da casa de Deus. Porque não é estar na casa de Deus, mas é como estamos na casa de Deus. Não é estar dentro da casa de Deus, não é estar no culto, mas é estar na presença dele. O que vai fazer a diferença não é você estar aqui, mas é estar lá na presença dele. Vai cantar no louvor hoje, que é preparação para que nós possamos naquele dia. E lá não vai ter choro. E lá não vai ter dor, mas vai ter a glória do Senhor. E qual é a igreja? A igreja do Senhor está se preparando para esse momento. Porque hoje nós vimos, foi bem falado pelo pastor Fabrício, o inimigo tem investido não de tirar, mas é nos enganar. É como se nós tivéssemos nos acomodado na casa do Senhor, sem sentir a presença do Senhor, que foi muito bem claro falado hoje. Desde o começo que Deus está chamando a atenção, busque a presença do Senhor. Não se conforme sem a presença do Senhor. Não deixe que nada te roube a presença do Senhor. Ei, o inimigo foi bem falado, que o inimigo está tentando nos... É como se estivéssemos sendo encantados pela casa do Senhor, sabe? E nos conformando sem a presença de Deus. Esses dias eu me encontrei numa situação, porque às vezes o despertar de Deus, ele vem do estado de Deus. Esses dias eu me encontrei numa situação a qual eu chorava, porque estar na casa de Deus não vai estar na presença de Deus. Estar falando de Deus não é estar cheio de Deus, mas sim, estar cheio da presença de Deus é quando você se prostra e Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, a resposta vem de Deus. Mas nós temos estado, sim, prostrado, esperando no homem quando nós temos que se prostrar diante de Deus. Já eu sabia que ele precisava buscar, não era o homem, porque estava naquele momento. A Bíblia diz que Jesus ensinava, tinha uma multidão. Quando tinha uma multidão, mas todos estavam dispersos. Mas Jairo sabia que ele precisava da presença de Deus dentro da sua casa. Ele precisava da presença de Deus dentro da tua casa. Ei, será que você precisa dessa presença? Será que você ainda tem fome dessa presença? Será que você ainda tem sede dessa presença? Porque quando eu chorava esses dias, eu fui observar que há muito tempo estava conformado em estar dentro da casa do Senhor, de falar de Deus, mas não mais de sentir a presença do Senhor. Sabe, eu cheguei para minha esposa e disse: tem algo errado. Ela perguntou: o que está errado?
ouço mais a voz do Senhor, já não sinto mais a presença do Senhor. Eu estava dentro da casa do Senhor, inconformado em não sentir a presença de Deus. Mas naquele momento, a multidão estava diante de Jesus, mas um homem chamou a atenção de Jesus. Um homem chamou a atenção de Jesus, e aquele homem vai chamar a atenção de Jesus. Jesus se levanta e vai se direcionar à casa dele, para que assim, após essa mão, porque já vai dizer: Jesus, a minha filha está enferma, mas se somente tu colocar a tua mão, eu creio que ela se levantará. No livro de Mateus, ele vai dizer assim: Senhor, eu sei que a minha filha já está morta, mas se eu colocar a mão, ainda assim ela viverá. Eu quero dizer nessa noite os teus sonhos, os teus projetos. O inimigo está tentando dizer que é para parar, porque você não vai conseguir. Eu quero dizer nessa noite: busca a presença dele, busca a presença dele, busca a presença dele, porque ainda que esteja morto, se uma palavra dele se levanta do túmulo e fala a vida, e tornar a vida, e tornar a vida. A Bíblia diz que Jairo se vai se direcionando com Jesus no livro de Lucas, no meio da estrada, vão dizer para Jairo: Jairo, não incomoda mais o resto, porque a tua filha já é morta. A tua filha já é morta, teu problema já é, mas não tem mais jeito. Mas já ouviu falar hoje, o sepulcro está aberto. Aquele que era morto ressuscitou, aquele que era morto ressuscitou, aquele que era morto ressuscitou. Em nome comemoramos a ressurreição de Cristo, e às vezes parece que esquecemos que servimos o Deus que é vivo, que é vivo, que é vivo, e que reina. E aí a Bíblia diz que eles foram indo para a casa de Jairo, no meio do caminho, uma mulher que estava também enferma e que já tinha sido separada da sociedade. A sociedade tinha dito para ela: não tem mais jeito, ela já tinha se conformado, porque tinha gastado tudo que tinha e não conseguiu a sua cura. Mas ela ouviu falar que ia passando um homem, e esse homem podia trazer a sua cura, devolver a sua vida, porque ela não tinha vida, ela estava separada para a sociedade, era desprezo, só daquela mulher era desprezo, e esperar o dia da partida, porque ela não tinha mais jeito, ele tinha gastado tudo, o médico não dava jeito, mas havia um que poderia dar jeito. Ela ouviu falar, já só ouviu falar também que Jesus curava e podia salvar a sua filha. No meio da estrada, vou se levantar para Jairo e vou dizer: para, não concorda mais, porque não tem mais jeito. Aquela mulher já ouviu falar: a sua causa é impossível, os médicos não podem mais dar jeito. Mas ainda assim havia uma esperança, tem muitos deles parados e dizendo que está morto, mas eu quero te dizer: ainda que esteja morto, diante da palavra dele, ressuscitará. Sempre vai ter uma multidão tentando te parar, sempre vai ter palavra tentando te parar, sempre vai ter alguém tentando te parar. No livro de Lucas, capítulo 7, havia uma viúva que ainda seguia o enterro, e havia pessoas para levar o defunto para que seguir o sepultamento. Ainda assim que esteja alguém tentando levar os teus sonhos, ainda assim que esteja alguém tentando levar os teus projetos, eu quero te dizer nessa noite: ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele, chegando no meio da estrada, essa mulher vai se levantar e vai entender que ninguém podia o parar. E a Bíblia vai dizer que ela rompeu a multidão gritando que ela era impura, a multidão gritando que ela era ilícita, que ela não podia tocar no mestre. Não é o que diz que você vai fazer, não é o que estão dizendo que você é, mas eu quero te dizer essa noite: ainda há esperança. Ainda que esteja morto, ressuscitará. E a Bíblia diz que aquela multidão, a mulher rompe, quando ela rompe a multidão, ela toca no mestre, ela recebe a sua cura. Eu quero te dizer nessa noite: não é o que diz, não é o que tem, não é a barreira, não é a pedra que colocaram no túmulo, não é nada que pode te impedir, porque ainda assim que esteja tudo morto, ainda que esteja uma pedra por cima, Lázaro ressuscita, Lázaro ressuscita. E a Bíblia diz que ele segue: Jairo, a sua vida já está morta. Jairo, acabou. Jairo, para, porque já acabou, Jairo. E ainda assim havia uma esperança.
ainda assim que fosse condenado a viver o resto da vida com uma enfermidade, ainda assim a presença dele, somente a presença dele ressuscita mortos, sabe? E quando o pastor Maurício falava sobre o corpo, o inimigo tem investido, é como se nós tivéssemos aceitado. E quando eu estava ali, Jesus falava no meu coração: tem muita gente vivendo um Cristo morto, tem muita gente vivendo um Cristo que está preso em uma cruz, tem muita gente vivendo um Cristo que já não faz mais milagre, tem muita gente se conformando que o seu problema é grande demais, tem muita gente entendendo que o seu propósito já acabou, que o seu ministério já foi enterrado. Eu quero te dizer nessa noite, ele ainda que fosse enterrado, ainda há esperança diante desse Deus. Eu quero te dizer essa noite, é que temos vivido conformado com a situação da terra, com as coisas terrenas, e aceitando o que tem sido colocado sobre nós. Mas eu quero te dizer, ainda que esteja julgado, ainda que esteja apontado, ainda que esteja sendo prisionado, eu quero dizer essa noite, ainda há esperança, ainda tem jeito, porque eu quero dizer essa noite, é que temos apresentado os nossos problemas, uma dificuldade, uma pedra muito grande, que não pudéssemos tirar, para que assim pudesse ouvir a voz do Senhor. Eu quero te dizer essa noite, não há pedra, não há empecilho, não há muralha que possa impedir o agir de Deus. Sabe, mas não é o inimigo. O inimigo não é grande que não possamos alcançar o nosso milagre, mas a nossa fraqueza que tem nos derrotado. Sabe, então investindo, o inimigo está tentando tapar nossos olhos e tem conseguido, a igreja ter parada no tempo, ouvindo falar de milagre, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de umas bênçãos que não existia. Eu quero dizer nessa noite, Jesus, que você ouviu falar, eu quero te apresentar nesse dia. Ele ressuscitou. Sabe, quando eu falo de Jesus, diz no meu coração, tem muita gente aceitando que ele está morto, Ei, para você festejou ontem, ele ressuscitou, está no céu da igreja, que espera no Senhor. Sabe, mas quando Deus falava no meu coração, é muita gente vivendo luto de gente viva, é muita gente vivendo luto de coisas que passou, é muita gente parada no tempo porque já morreu, é muita gente parada no tempo porque já tiraram. Ei, eu quero dizer nessa noite, não é quem tirou, não é como tirou, não é que mataram, não é como sepultaram, mas eu quero dizer essa noite, é como vai viver. Não é só de ouvir falar. Temos que conformar e entender o Jesus, é só de falar. Tem muita gente falando muita coisa. Tem muita gente falando de Jesus tão grande que nunca conheceu. Eu quero dizer nessa noite, não é como você vai falar dele, é como você vai viver com ele, é como você tem vivido com ele. Foi pregado agora que ele partiu e foi fazer uma morada. Foi preparar uma morada com a igreja que está sendo preparada. Com a igreja que está sendo preparada. Ei, nessa tarde, eu sei que não foi em vão. Você saiu da tua casa. Você não saiu da tua casa. Passou as lutas que passou para chegar até aqui. Não foi para chegar e ficar parado. Porque já não chegou diante de Jesus e aceitou que a vida dele estava morta. Aquela mulher não aceitou que a enfermidade dela parava ela, que ela estava limitada. Ei, ainda que esteja, até que esteja levando o sepulcro, que esteja levando o morto. Ei, ele tem que parar e entender que se Jesus der a ordem, o morto se levanta, o sepulcro se abre. Eu quero dizer nessa noite, tem sonhos aí nessa tarde, tem sonhos que estão parados, não vão dar a pena possível. Eu quero dizer, Jesus está abrindo esse túmulo hoje, Jesus está abrindo o sepulcro e está colocando gente de pé.
foi chamado para ser como Jairo, e se prostra diante de Deus com a certeza que Ele tem o teu milagre, que Ele pode fazer em teu favor. Sabe o que é viver como quem acredita em um Cristo morto? É entender que você precisa adorar quando alguém manda te adorar. É glorificar quando alguém diz, ei, glorifica. É se comportar e entender que Jesus está morto. Mas aquele que crê em Jesus que ressuscitou, ele não precisa de ninguém para glorificar. Ele não precisa de ninguém para se prostrar. Ele não precisa de ninguém para entender que o seu milagre ainda há esperança. Temos dependido muito de alguém que se levante com o braço forte. Estamos esperando ressuscitar, estamos esperando levantar o Moisés da nova geração. Mas eu quero te dizer, ei, você é o Moisés dessa nova geração que crê em um Cristo ressuscitado, em um Cristo que tem poder para levantar os caídos. Não aceite. Já foi alertado hoje. Despertai a igreja. Vem despertai a igreja. Não se buscam fordeis o que tem sido falado, mas você tem que entender que experiência com Deus é presença de Deus. Até quando vamos viver de testemunho contado, vivido por alguém? É hora de você entender que o mesmo Cristo que veio na vida dele pode fazer na sua, pode fazer na tua casa. É aquele mesmo que levantou, que foi a viúva de Naim, a única esperança era no filho, o filho estava morto. Ainda assim, Jesus se levantou, se compadeceu da sua situação, e o menino se levantou. Ele estava dizendo: estou devolvendo vida, estou devolvendo esperança na tua casa, estou devolvendo esperança na tua família, estou devolvendo vida. Israel, interessante. Na viúva de Naim tinha um povo levado morto. A mulher que estava enferma tinha um povo que separava ela, que tinha separado ela da sociedade. Na casa de Israel tinha um povo preparando a menina. Ele sempre vai ter um povo esperando a tua derrota. Sempre vai ter um povo que diz: ei, aqui fundo, já está cheirando mal. Ele sempre vai ter alguém dizendo: ei, para, não ama mais não grita mais não. Ei, não precisa incomodar mais o resto. E eu quero te dizer nessa noite, ele se levantou tudo por uma causa, era um povo que não se conformaria, que não aceitaria viver sem a sua presença, sem a tua presença. Então nessa tarde entende uma coisa, que Jesus ressuscitou. Ele não está mais no madeiro, ele não está mais no túmulo, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E tão interessante é que Jesus ressuscita. Jesus, quando ele é morto, a Bíblia vai dizer que ele desce tão achado na vida, até o inferno sabe que hoje que Jesus é ressuscitado, mas vivemos como se fosse Jesus morto. E eu quero dizer nessa noite, a partir de hoje, não apresente Jesus morto na tua situação, na tua causa, mas comece a apresentar um Jesus que vive e reina. Jesus que vive e reina. Jesus que vive e reina. Maravilha, Deus! Se levanta em oração. Se levanta, não se conforme sem a presença de Deus. A presença de Deus vai te dar força. A presença de Deus vai te dar vida. A presença do Senhor é a água viva que tira toda a tua sede. Essa presença. Mas muitas vezes temos vivido e conformado em estado na casa do Senhor. Eu te pergunto, e a presença? Para você ver que tomador-se para mim vai dizer assim: retira tudo de mim, pode tirar tudo, riqueza pode tirar tudo, mas não tire a tua presença, não tire de mim a tua presença. Igreja do Senhor, tudo vai se passar, mas a presença dele é vida para a igreja, é vida para a cristão, é vida, é motivo de viver, é esperança para a igreja, é promessa para a igreja, é promessa, porque ele vive e reina. Cantando todos os dias, ele vive.
não foi para ser só mais um lanche no meio da multidão. Não, você foi chamado para cair na presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Ei, Ele vai saciar a tua fome. Ei, você está se sentindo fraco, eu quero dizer essa noite. Ele é a vitamina que alegra a tua alma. Ele é a vitamina que levanta o caído. Ele ainda que esteja morto. Através, diante da palavra dele, não há morto que não ressuscite. Não há calvário que não se levante. Ei, não há ossos que não se junte. Ei, somente decreta no teu problema. Profetiza, Josué. Profetiza, Josué. Profetiza, Josué. Profetiza, Josué. Profetiza, ainda que seja ossos secos. Vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Diante da palavra do Senhor. Eu profetizo. Eu profetizo. Eu quero profetizar a tua vida nessa tarde. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Segundo se abrirão. Segundo se abrirão. É aquilo que estava morto. Ressuscitará. Ressuscitará. Porque não há demônio que possa impedir da mão de Deus de agir. Então nessa tarde eu quero profetizar. Eu quero profetizar. É o que você precisa. É o que está morto. É marido, é família, é filho, é o que? Eu quero profetizar. Ainda assim, diante da palavra do Senhor, que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja vida. E o nome de Jesus vai ser glorificado em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o Diácono Francisco, amém? Glória a Deus.